Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa que abre as suas portas mais uma vez para nos receber neste ambiente de oração que, com certeza, já vem sendo preparado para nós pelos benfeitores amigos, pela espiritualidade maior. Vamos iniciar costumeiramente com os nossos recadinhos. Pedimos a gentileza àqueles que estão com o aparelho celular, que possam deixar aí no modo silencioso ou desligar, para que possamos manter a vibração do ambiente tranquila. A nossa casa está fazendo uma promoção de massas, no dia 27/7, então nós estamos colocando os ingressos, vendendo esses ingressos, e a casa não obriga ninguém a comprar o ingresso, mas aquele que puder colaborar, não só na compra, mas às vezes a gente pode, através de um vizinho, de um amigo, ajudar a casa a vender, a colocar esses ingressos, pois sabemos que a renda é em prol às nossas famílias assistidas, E temos também um projeto, Semeadores do Bem, que há mais de 30 anos essa casa tem esse projeto, onde arrecadamos alimentos. Tem um panfletinho aqui, que é só procurar a lei, o pessoal aí da diretoria que eles têm, e aqui tem as opções para que possamos marcar aquilo que a gente possa doar uma vez por mês, que é para a montagem dessas cestas, em prol às famílias assistidas pelo núcleo. A próxima palestra, na quarta-feira que vem, no dia 17/7, é o Valentim Fernandes, de Matão. O tema que vai ser colocado: como superar o desânimo. Todos os temas são importantes para nós. E quando nós ouvimos antecipadamente, isso faz com que as nossas mentes vão trabalhando, e acredito que faz parte da nossa vida aqui terrena esse desânimo. Então, com certeza, todos estão convidados para também estarmos aqui na próxima quarta-feira. Vamos então acelerar os nossos corações. Divino amigo e mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. E podemos, nesse momento, nesse ambiente de prece, sentir as vibrações, sentir a sua presença, Senhor Jesus. Que o nosso irmão William Polese possa ser envolvido pelos benfeitores amigos dessa casa, para que ele possa passar o recado, e que os ensinamentos aqui essa noite oferecidos a todos nós, encarnados e desencarnados, não fiquem circunscritos somente por esses momentos neste ambiente, mas que possamos levá-los conosco, onde quer que nós estejamos, nossos lares, nosso trabalho, aos nossos familiares. Assim, Senhor, nós agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Senhor.
Então nós convidamos o William agora, a palavra é toda sua, William. Boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade, agradecemos o convite pelo nosso amigo Orson, a acolhida da casa, toda a família, que sempre nos recebe tão bem aqui. E nós temos grande alegria de estar aqui com vocês hoje. É um bate-papo, né? Não somos palestrantes, não somos grandes estudiosos assim da doutrina, né? Estamos aí aprendendo, né? Trilhando o nosso caminho, estudando pouco a pouco, evoluindo e compartilhando também sempre que possível. Então, a gente traz hoje aqui o tema, né, o Espiritismo em nossas vidas, e começando pensando assim, nas nossas vidas mesmo, como o Espiritismo chegou nas nossas vidas, como que a gente chegou até a doutrina. E também depois nós vamos fazer uma introdução aqui, a questão de como o Espiritismo chegou para a humanidade. O que ele nos traz de bom, tudo que ele nos apresenta, tudo que ele nos proporciona. O Espiritismo, com certeza, para todos nós que estamos aqui, ele nos faz bem, né? Tenho certeza que todo mundo aqui tem um sentimento muito bom, muito gostoso, né? Quando pensa, nossa, o Espiritismo é uma bênção para mim, né? Muito embora nem todos nós conheçamos o Espiritismo desde pequenos, né? Desde berço, como alguns dizem, né? Muito embora aqui temos uma família muito grande que é espírita de berço, né? A maioria de nós não chegamos ao Espiritismo através dos nossos pais, né? Muitos de nós chegamos depois, porque o Espiritismo é muito novo, mas ele com certeza faz bem para todos nós que estamos aqui. A gente sente uma felicidade, a gente sente a oportunidade, é uma bênção que estamos tendo nessa nossa vida, de estar conhecendo, de estar absorvendo esse conhecimento e tudo que o Espiritismo nos proporciona. Às vezes a gente sente até vontade de levar isso para os nossos amigos, né, para os familiares. Às vezes a gente se sente bem, ouve alguma coisa legal no centro espírita, e a gente tenta falar, nossa, aquele ensinamento, aquela palavra que foi colocada no centro espírita hoje serviria certinho para tal pessoa, né? Para aquela minha vizinha que faz isso, com aquele outro, aquele meu parente que não sei o que, né? Meu amigo ou a pessoa que me importuna de alguma forma. Não, o Espiritismo ele é para nós, né? O aprendizado é sempre para nós. Eu costumo falar para quem faz a exposição, facilita estudos, né? É mais para a gente ainda, porque o mesmo tema, às vezes a gente fala 4, 5, 6 vezes, né? Imagina o Orson que fala muito, ele deve falar os mesmos temas muitas vezes. E por que a gente repete isso tanto, né? Talvez para nós, comentava com o amigo agora há pouco, né? Pelo menos para mim, eu repito acho que muito para ver se entra na cabecinha dura, né? Mas a gente tem isso, né? O Espiritismo proporciona isso, que qualquer um de nós possamos estudar um tema, nos aprofundar e vir aqui à frente falar, porque o Espiritismo ele não tem um representante, né, específico, ele não tem uma personalidade máxima que toma conta do movimento. Então tudo isso é muito legal, é aconchegante, proporciona o crescimento de nós todos. Mas o Espiritismo ele faz bem para a gente entende o Espiritismo, a gente entende a lei da evolução, mas muitas vezes a gente se pega no pessimismo. Eu me pego muitas vezes em pessimismo. Às vezes a gente vê um noticiário e fala, nossa, mas por que isso? Que coisa absurda, meu Deus do céu, como pode? Às vezes a gente ouve as outras pessoas falando que os tempos estão piorando, né? Que as coisas estão indo de mal a pior, que o final do mundo deve estar mesmo chegando, porque está dando tudo errado. É pai brigando com filho, é filho brigando com pais, né? A gente vê a guerra acontecendo, né? As guerras, né? Mais de uma acontecendo ao mesmo momento. A gente vê tanta coisa difícil da gente interpretar e às vezes a gente cai nesse pessimismo. Enquanto que a doutrina espírita, ela é o contrário, né? Ela é otimismo puro. A gente estudar, a gente tem a oportunidade da gente compreender muitas coisas e a gente não cair nessa situação.
Por que às vezes a gente cai nessa situação? Por que a gente às vezes não consegue absorver o conteúdo do Espiritismo e nos colocar otimista diante das situações? Porque às vezes a gente vê a situação num curto espaço de tempo. A gente não estuda a história, ou em alguns momentos a emoção toma conta da gente. E a gente não tem a nossa mente, toda a história, todas as coisas que acontecem, já aconteceram, que nos proporciona a confiança e o entendimento de que a lei da evolução, tão bem explicada pelo Espiritismo, acontece sem sombra de dúvidas. Né? Vamos dar aqui uma viajadinha no tempo, rapidamente, só para a gente retomar essa questão, para trazer o otimismo para a gente aqui também, para trazer isso que o Espiritismo mais pode nos abrilhantar. A Terra tem quanto tempo? Planeta Terra. Estimado 5 bilhões de anos. A Terra existe. É tempo para dedéu, né? 5 bilhões de anos, a gente não consegue mensurar na nossa mente um tempo desse, né? Mas ela está aqui. O Homo sapiens, que é o corpo mais próximo aqui do ser humano, né? Que saiu ali do instinto e começou a ter os primeiros traços de inteligência, ele tem 200 mil anos. E a pré-história, ela tem 5 mil anos. O que é a pré-história? Antes da história é quando não se tinha escrita. Então pensem que a escrita começou ali, né, há 5 mil anos. As primeiras formas de registrar as coisas têm 5 mil anos. Então antes de 5 mil anos não tinha nada escrito. No máximo ali algum desenho nas cavernas, né? Dali para frente já começou a ter registros a escrita. Então vejam só, 5 bilhões de anos a Terra, 200 mil homens, selvagem, né, primitivo, e a história começou a ser gravada há apenas 5 mil anos. Dali, né, vamos dar um salto aqui de 5 mil anos, 3 mil anos para frente, já vamos pular, né? Não vou ficar contando a história, senão é lógico que nós não vamos sair daqui hoje, né? Vamos pular 3 mil anos, 5 mil, as escritas, né? 3 mil anos para frente, ou seja, 2 mil anos para trás, ano 1, a chegada de Jesus Cristo ao planeta Terra. Né? Jesus nasce em um momento em que Roma dominava quase todo o território importante que era conhecido na época. Ele nasce em meio a religiões rígidas, reinados familiares, que eram passados de família em família, e Roma como repressora e exploradora da maior parte do movimento que se conhecia à época, com altos requintes de crueldade, e não era uma característica exclusiva de Roma, era uma característica da humanidade àquela época. Há 33 anos depois, Jesus deixa o seu legado e deixa o planeta Terra físico. Seus seguidores continuam o seu legado, né? E são conhecidos por muitos se amarem. Os apóstolos e os primeiros cristãos, após a morte de Jesus, são perseguidos e são assassinados, né? Muitas vezes expostos a situações constrangedoras, para que servissem de exemplo, para que não mais continuassem com aquela notícia, com aquela informação. Por medo, né? Roma e também os religiosos da época tinham medo de perder as suas posições, eles se sentiram ameaçados pelos cristãos. Até porque eles não se opunham, né? Eles só colocavam de uma forma diferente. Eles amavam, eles perdoavam, eles não queriam tacar pedra em ninguém, né? Era comum matar as pessoas, né, por conta de algum pecado, entre aspas, ou por terem cometido algum deslize. Era comum apedrejar as pessoas, crucificar as pessoas. Jesus não foi o único que foi crucificado, era comum. Haviam avenidas que se chamavam lá avenidas do poste ou das velas, em que pessoas eram queimadas diariamente, dia e noite. Tinha sempre alguém ali no poste queimando. Quando terminava, colocava outro. Imagina o que era isso. E às vezes a gente acha que hoje é pior que antes, né? A gente às vezes acha que hoje é mais cruel do que antigamente.
Não. Mas aí os primeiros apóstolos, eles seguiram, e a mensagem foi se espalhando, e o amor foi também disseminado nos primeiros ali, né? Apóstolos e aqueles que seguiram os primeiros apóstolos ali, o movimento, e eles fundaram então o que chamavam de a Igreja Apostólica, né? Católica, apostólica. Católico de universal, apostólico, porque foram os primeiros apóstolos que seguiram ali, fundando os primeiros movimentos religiosos deixados por Jesus. E Roma seguiu perseguindo, até que no ano 313 Roma admite o cristianismo como religião oficial do movimento. Ela perdeu força e, por muitos motivos, entre outros, ela aceitou o movimento cristão como sendo a religião oficial, porque até então não era a religião oficial de Roma. Eles acreditavam em vários deuses, era uma religião completamente diferente. E aí então surge a Igreja Católica, universal, né? Apostólica dos apóstolos e romana. Então a religião ali, ela governava ao lado da política. Roma tomando conta dos assuntos políticos e a Igreja tomando conta dos assuntos religiosos, mas em conluio eles traçavam todas as regras, as rotas e tudo que era necessário para o cumprimento e para o andamento das coisas. E aí, pessoal, de 313 ali até mais ou menos 1700, a história classifica como o tempo obscuro, um tempo em que as coisas foram muito complicadas. O nome de Jesus foi levado à ponta da lança, né? Então se matava em nome de Jesus, se conquistava os lugares em nome de Jesus, o nome dele era levado, mas os seus ensinamentos ficaram esquecidos, né? Porque Jesus era o contrário, né, de tudo que aquele movimento pregava, né? Você acredita em Jesus? Não, está morto, esteja morto. Jesus não fez isso, né? Então era totalmente contrário, mas aí esse período aí, né, era um período contraditório, era antítese, mas era um momento em que as sementes que foram lançadas à terra precisaram germinar, né? E quando a gente planta alguma coisa, até dar fruto, a gente tem que regar, jogar água, aí vem chuva, e vem temporal, e vem vento, né? E aí vem a gente tem que podar, e aí vem os insetos, a gente tem que cuidar, e a gente tem que, às vezes, ter alguns frutos que a gente tem que até encapar, encapsular, para que ele vá adiante. Então, tudo isso foi necessário para que essas sementes germinassem. Aí nós vamos dar um pulo. Então, esse período considerado pela história como um período de trevas, né? Nós vamos pular lá para 1800. Né? Agora aqui a coisa começa a mudar. Porque Jesus, a época em que ele estava lá com os apóstolos, ele já havia adiantado que a gente ia passar, que a humanidade ia passar por um período difícil, de dificuldade. E aí os apóstolos não entendiam muito bem o que ele falava, né? Porque ele não poderia explicar todas as coisas, até porque não seriam capazes de entender, né? Olha, em pouco tempo eu não estarei mais com vocês. Eu estou falando nas minhas palavras, né? Vamos lá. Mas como assim? Né? Como assim, Senhor? Você não vai estar conosco? Eu não vou estar mais com vocês, mas mais adiante eu enviarei um Consolador que vai estar com vocês aí sim para toda a eternidade. Então aí, em 1800, surge então o Consolador, o Espírito de verdade prometido de Jesus, por Jesus, num contexto em que a humanidade começava a mudar de patamar, tanto no sentido científico, religioso, filosófico, político, né? Até então a ciência ela era ofuscada pela religião. A ciência ela não tinha vez, ela era ofuscada, ela poderia trazer talvez ameaça para aqueles que estavam no comando, né? A inteligência é isso, não é uma mera coincidência, né? Políticos tentando abafar a verdade, abafar a realidade, o entendimento das pessoas para que as
pessoas não tomem conta, né, do seu domínio. Isso aconteceu ali, mas ali a ciência começou a se transformar, a se rebelar. Né? E aí foi um período em que a humanidade começou a se transformar. É a chamada transição para o período moderno. Né? A história classifica esses termos, né? História que eu digo acadêmica. Então passamos para o período moderno. E aí muitas coisas aconteceram nesse tempo, como por exemplo a Revolução Industrial, surgimento da máquina a vapor, mecanização, surgimento das primeiras fábricas, porque até então era tudo manual ou animal. Com o surgimento da máquina a vapor, começamos a aliviar as costas dos seres humanos que faziam tudo na mão. Né? O desenvolvimento da ciência moderna, né? A origem das espécies, por exemplo, né? Que é a informação trazida por Charles Darwin, que aboliu o criacionismo. Né? Até então a religião só apresentava o mundo como sendo criado em 7 dias. Deus fez tudo ali em 7 dias, a gente tem ali de Adão e Eva para cá, a história, e para trás nada existiu, né? Charles Darwin vem e cientificamente, academicamente, ele comprova que não, que as espécies vêm há milhares de anos evoluindo, ele comprova isso cientificamente em 1859. Mas em 1857, o Livro dos Espíritos já explicava toda essa questão. Vamos lá. Abolição da escravatura, né? Em 1888, a abolição da escravatura aqui no Brasil, mas já tardiamente, outros países já haviam abolido. O que mais que aconteceu aqui por volta do ano de 1800? Avanço na medicina, olha só, chega junto com todo esse avanço a anestesia. Olha só, assim, né, junto com o Consolador prometido, vem, por exemplo, a anestesia, conhecimentos da medicina que proporcionaram a gente ter um conforto maior. Imagina o que foi viver sem anestesia até o ano de 1800. Se precisasse arrancar um dente, né, às vezes era uma pancada na cabeça, desmaiava a pessoa, ia lá e arrancava. Né? Então a morfina não existia, ou se a pessoa se embebedava fortemente, desmaiava, e os médicos da época que eles usavam o avental mais sujo, era o médico mais experiente, era aquele que ia tirar um pedaço do corpo, se necessário, com mais rapidez. A higiene também foi introduzida na medicina nesses tempos. Então não se tinha ideia de asepsia, não se conhecia o mundo microscópico. Né? Por observação também chegou nesse tempo aqui. Expansão da estrada de ferro, né? Infraestrutura, movimentos sociais, né? Direito ao voto das mulheres, também, porque até então a mulher não poderia votar, ela não tinha nem alma, né? Em algumas civilizações não se acreditava nem que a mulher tinha alma. Melhoria das condições de trabalho, educação. A fotografia também surgiu lá no século XIX, desculpa. O Brasil é considerado um Estado laico. Desde 1890, o Brasil é considerado um Estado laico. O que é isso? Lembra que eu falei lá que Roma e a religião, eles governavam juntos? Isso foi por muitos anos, por séculos, né? Uma realidade. No Brasil também era assim, no início. Né? Aqui, em 1890, o Brasil é considerado um Estado laico, em que a política não mistura com a religião. Cada um anda com as suas pernas, a política cuida de política, a religião cuida de política, e uma não se intromete na conversa da outra. Isso demorou bastante, né? Então esses avanços transformaram profundamente o mundo, as bases do desenvolvimento. E em meio a tudo isso, o Espiritismo ali também. O Espiritismo juntou todas essas questões, juntou a ciência que estava esquecida, abandonada, estava rechaçada pela religião. O Espiritismo traz a ciência para dentro, traz a questão religiosa e a questão filosófica, junta tudo, e a gente tem essa possibilidade hoje de termos esse conhecimento, essa bênção em nossas vidas, né, que a gente às vezes não se apercebe, mas ela tem muito envolvimento, ela tem muito em nossa vida,
ela cuida muito das nossas ações. A gente faz coisas sem se aperceber, pelo conhecimento que a gente tem hoje, né? E, muito embora, temos muito para aprender, como eu comecei dizendo, né? Estamos estudando, estamos aprendendo, estamos iniciando, estamos repetindo, e às vezes a repetição é o que proporciona, às vezes, a gente aprender. Por isso que muitas vezes a gente vem aqui, como um amigo falou, todos os estudos são importantes, como foi colocado. E às vezes algum assunto que parece repetido, posto numa palavra diferente, num dia em que a gente estava mais propenso a ouvir alguma coisa, a gente, puxa vida, olha só, fez sentido, já se pegaram assim? Nossa, olha, é verdade o que ele está falando, faz todo sentido. Às vezes a gente já ouviu aquilo muitas vezes e a gente não se apercebeu. E a informação que às vezes a gente tem, que a gente está ali, né, participando ali, ouvindo alguma coisa, e às vezes a própria espiritualidade trabalha, pega ali uma linha de raciocínio que vê, ela começa a trabalhar na nossa mente, assim, desenrolar alguma coisa. Na hora que a gente volta, fala, o que ele está falando mesmo? A gente dá uma viajada assim e volta, né? Às vezes a espiritualidade está ajudando a gente, ela está trabalhando ali algum conhecimento, alguma coisa que a gente está em oportunidade de aprender, de compreender. Porque é assim o aprendizado. Não adianta a gente ler, passar a vida lendo tudo, uma vida inteira só lendo, e não vivendo, isso não vai proporcionar a gente aprender as coisas. É um misto, né? Experiências, vivências, tem a teoria, ajuda, tem a prática, e o Espiritismo, de novo, ele é tudo isso, né? Ele convida a gente ao estudo, né? Allan Kardec nos coloca esse novo mandamento, né? Primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Eles nos convidam a estudar, a entender. Por quê? Muitas das coisas que são ditas, por exemplo, nas reuniões de palestra, é fruto do entendimento da pessoa que está falando. Eu estudei, eu montei aqui um roteiro, mas é fruto do meu entendimento. Eu li, está lá escrito, né? Se eu ler uma frase e eu der para cada um de vocês e pedir para cada um falar alguma coisa sobre aquela frase, vocês não vão falar a mesma coisa. Cada um vai falar uma coisa diferente, né? Um entendeu um pouquinho diferente do outro, né? Uma palavra mais chamou atenção para um do que para o outro. Então, assim é. Por isso é importante a instrução, a gente ler, a gente estudar, participar das reuniões de estudo da casa, né? Porque hoje aqui é um monólogo, né? Só o burrinho falante aqui na frente. Nas reuniões de estudo pode se debater, né? Olha, mas e aquele ponto, né? Eu não concordo com o que você está falando, e aquele outro, será que não é? Aí o outro coloca outro ponto, né? Reunião de estudo é gostoso por causa disso. Pode se debater, pode se discutir, tirar dúvidas, né? E aí então o aprendizado vai se tornando maior. Então é assim. Mas e nas nossas vidas? Como o Espiritismo chegou? O que nos atraiu ao Espiritismo se não foi a família? Muitas vezes é a própria família, mas às vezes a família ela é de uma religião, a criança cresce, se torna adulta e ela é livre para escolher uma outra religião. Mas mesmo aqueles então que nasceram em berço espírita estão aqui. Por quê? O que mais te atrai? Já se fizeram essa pergunta? Alguns dizem assim que a gente chega no Espiritismo pelo amor ou pela dor, né? Sim, o amor, a dor faz parte do progresso, né? A dor ela nos movimenta, às vezes ela nos impulsiona, às vezes ela nos tira de uma situação, né? Que às vezes a gente tem a tendência de se acomodar. O que está dando certo, o que não está incomodando, né? A gente deixa, né? Aquela frase, o time que se ganha não se mexe, né? O time que está ganhando não se mexe. Então a gente tem uma tendência a acomodar. Então, o que é que nos trouxe aqui? A dor, às vezes, ela nos movimenta. E o amor, para a gente, ainda ele é um bebezinho. Nós estamos aprendendo o amor, né? Uma vez eu vi um comentário do Divaldo, que ele se perguntava assim, por que o Chico foi falado para ele que a disciplina era a instrução maior para ele poder fazer todo o trabalho dele, e não o amor, porque não foi amor. E aí ele concluiu que o amor, ele ainda para a gente, ele é uma sementinha, né? A gente ainda não consegue amar plenamente,
Então a disciplina é importante para a gente continuar, a gente prosseguir, né, Orson? A gente seguir em frente, porque o amor ainda é uma sementinha para a gente. Vejam, o amor mais próximo talvez que a gente possa experimentar é o amor dos pais, né? Pai, mãe, né? Mas mesmo assim, as mães acho que estão mais próximas talvez do amor incondicional. Mas se um filho pisar muito, muito, muito na bola com a gente dá uma raivinha, não dá? Não chega a dar? Né? Mas né? Às vezes alguns dizem, né, a palmada do amor, né? Nunca vi ninguém dar palmada sorrindo. Eu vi pessoas dando palmada com raiva. Né? Nunca vi, olha, vou te dar uma palmada, porque eu te amo. Vem cá, ó, eu sorrindo e dando uma palmada. Não existe isso. Nunca vi. Né? É um desequilíbrio nosso, né? É o nosso estágio, estamos aprendendo, estamos evoluindo, e a gente acha que as coisas estão piorando. Na minha época era comum a criança apanhar, né? Eu lembro das diretoras na escola pegando a criança pela orelha no meio do pátio, no meio de todo mundo, e levando para a diretoria, para a escola. Aí alguém vai falar, mas hoje as crianças batem nos professores. Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É um passinho por vez. Lembra aqui dos 5 bilhões de anos? Foi indo, né? Não dá saltos, é um passo por vez, né? Estamos caminhando, as coisas vão se equilibrando no tempo, não de uma hora para outra, como às vezes a gente quer. Estamos caminhando. Mas e o que nos trouxe ao Espiritismo? Foi a mediunidade? Será que a gente tinha mediunidade, estava perdido, não sabia o que fazer? O que era aquilo? E aí a gente veio parar no centro espírita? Ou será que foi a mediunidade que proporcionaria ali uma comunicação de um ente querido? A gente perdeu um ente querido e aí a gente queria muito saber o que acontece depois dessa vida. Será que é realmente o fim? Será que vai para o céu, para o inferno? Né? Vejam que crueldade seria, né? Se uma mãe perde um filho sabendo que seu filho estaria num outro lugar que não o que ela fosse. Ela não estaria feliz. Então, será que foi esse quesito que nos trouxe? Foi a orientação mediúnica de algum familiar? Porque a mediunidade, ela sempre existiu, ela não é privilégio do Espiritismo. A mediunidade, ela está no ser humano, nas pessoas, ela não está no Espiritismo. O Espiritismo estudou a mediunidade, né? Allan Kardec colocou um roteiro de estudo para que a gente compreenda e pratique a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, desde Moisés, né? Moisés conversava lá com Deus, com a espiritualidade, psicografava lá na pedra, né? Então, olha lá, isso aí sempre existiu. Mas aí, será que foi por aí que a gente chegou? Será que foi pela compreensão da natureza? Dilemas como a vida e a morte? A gente já não aceitava muito essa questão, mas como é essa questão da vida e da morte? Por que morre? Por que vive? Por que uns nascem e vivem pouco tempo? Por que outros estão doentes por anos a fio e não morrem? Será que foi essa dúvida que chegou na nossa cabeça? O entendimento do infinito, da mediunidade? Será que foi questionamentos às religiões tradicionais que a gente participava? A gente não queria mais acreditar por acreditar? Dúvidas aconteciam, aquelas interrogações gigantes na nossa cabeça que nos aquietam. Será que foi por aí? Será que foi porque nos atraiu a informação de que a reencarnação é uma lei e que o aprendizado é contínuo? Como a gente disse, será que foi em busca de reencontrar amores, de compreender essa questão? Será que foi porque a gente não compreendia as diferenças que existem na humanidade, como uns têm dificuldade, outros têm mais facilidade, alguns nascem com abundância material, outros nascem com grandes tormentos físicos, uns nascem em Matão, estamos aqui dentro dessa casa maravilhosa, outros estão lá na África, ou lá na selva, lá na Austrália, no meio dos aborígenes. Será que foi essas questões, tantas diferenças que acontecem no mundo, e a gente começou a se questionar, mas por que isso? Será que isso é certo? E o o Espiritismo matou a morte, né? E as penas eternas. Será que foi a lei de causa e efeito?
compreender que a cada um segundo as suas obras, será que a gente começava a achar que não estava muito certo, né? Às vezes a gente tem essa impressão, né? Mas aquela pessoa ela faz o mal e ela está bem de vida, ela está bem de situação. Ou aquela, às vezes o inverso também às vezes nos parece ser realidade. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa que tem doenças, tem dificuldades familiares, está sempre sorrindo e isso nos intriga. O entendimento da lei de justiça, de amor, de caridade, o entendimento da semeadura livre e da colheita obrigatória, são os lemas, né? São as palavras-chave, as frases que são ditas no meio do Espiritismo. Será que em algum momento nos pegou? Falou, opa, como que é esse negócio aí? Nunca essa frase? Interessante. Será que foi a questão do entendimento mais cadenciado ou mais explicado do que Jesus nos apresentou? Entendimento da moral cristã? Será que foi a vivência, então, dos ensinamentos de Jesus que nos trouxe aqui? E não que aqui seja o único caminho, né? Porque também tem uma passagem bastante interessante, uma frase de Chico Xavier, que é assim, ó: aquele que acredita realmente na sua religião não tem tempo e nem necessidade de criticar a fé dos outros. Então essa religião ela é ótima para nós, mas outras religiões também são importantes para aquelas pessoas que estão lá. Talvez algumas estão ali já no costume, né? Já estão ali por conta de medo. Por que o Espiritismo tem muitos simpatizantes que não são praticantes? Pelo medo. O medo que nos foi plantado, não só nessa vida, em séculos a fio, de que, né, a mediunidade é proibida, de que existe um ser trevoso que está nos tentando a sair daquele caminho, e que se a gente sair a gente vai ter dificuldades. Poucos de nós aqui não fomos batizados em alguma religião, né? Então a religião espírita, a doutrina espírita é muito nova, por esse motivo. O que mais? Será que foi a caridade, a solidariedade dos espíritas que nos cativou? De repente a gente viu movimentos acontecendo na comunidade, né? Coleta de alimentos. A gente de repente pode ter visto uma palestra na televisão lá, uma mensagem lá no meio do jornal da TVM, né? Uma mensagenzinha dessa em algum lugar esquecido, um livro esquecido num consultório médico. Como será que a gente chegou no Espiritismo? Muitas podem ter sido as portas, né? Então, a doutrina nos proporciona tudo isso, todo esse entendimento, né? Eu trouxe aqui essa questão para puxar um pouquinho também as características e informações que o Espiritismo nos apresenta. E aqui estamos nós, fazendo o quê? Com tudo isso. O que nós fazemos com tudo isso? Se o que a gente planta é o que a gente colhe, está ali pronto para cada um de nós fazermos esse exame de consciência. Então, o convite que a gente vai deixar, para que cada um de nós façamos, né, às vezes antes da gente dormir, antes do sono, façamos essa reflexão, como que a gente chegou, o que nos trouxe, o que o Espiritismo representa e traz oportunidade para a gente, e o que a gente vai fazer com ele. É uma pedra preciosa que está aqui na nossa mão. Nós vamos fazer o que com ele? Esses dias eu vi a frase que até então eu não tenho muita coragem de me perguntar, eu não tinha coragem de fazer essa pergunta, que foi a pergunta que Francisco de Assis e Paulo de Tarso se fez, né? Senhor, o que queres que eu faça? Já se fizeram essa pergunta? A gente tem essa coragem de fazer essa pergunta? Porque tem que ter coragem. Porque a gente tem dificuldade, né? Eu comecei a pensar, não, mas se eu fazer essa pergunta e eu falar, eu vou seguir Jesus, vou sair pregando, vou sair curando, porque ele falou que a gente pode, e a gente pode. Eu vou sair fazendo, eu não vou ter condição. Vou sair de casa, deixar minha família, daqui a pouco eu já vou ficar com saudade. Na hora que bater a dificuldade, né? Não vou ter o que comer a todo momento, não sei se a minha fé vai me suportar até eu encontrar o alimento. Muito provavelmente eu vou esmorejar. Eu não vou conseguir fazer como Jesus fez. Não é isso que ele espera da gente. Ó, que bom. Não é isso.
Ele espera que nós nos tornamos melhores a cada dia, um pouco melhor a cada dia. Nós não vamos ser como Jesus foi, porque Ele mesmo teve um caminho a trilhar. Ele não nasceu daquele jeito. Então nós estamos caminhando para aquele destino. Estamos passo a passo, estamos trilhando e nos direcionando até lá. Mas a gente pode fazer a pergunta assim: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Agora. Senhor, o que queres que eu faça na minha casa? Senhor, o que queres que eu faça no meu trabalho, na minha comunidade, no próprio centro espírita? Né? Então a gente tem que se colocar em cada situação, em cada momento. A gente pode fazer essa pergunta. Né? No momento que nem esse, Senhor, o que queres que a gente faça? Né? Então a gente tem essa dificuldade, né? Como a gente estava falando agora há pouco, a gente se escandaliza e a gente fica sem saber o que fazer. Né? Isso é comum acontecer com a gente não compreende ainda essas coisas acontecendo, como a gente falou no início. Né? A gente não consegue ainda lidar com as situações, mas todas elas são necessárias. Se Deus permite, Deus criou tudo e criou todas as condições possíveis. Se Ele permite que isso aconteça, é que alguma finalidade há. Né? Que é necessário que venham os escândalos, como Jesus falou, mas que não seja pelas nossas mãos. Não sejamos nós os causadores do escândalo. Né? Então que a gente consiga praticar isso, caminhar dessa forma, e quando a gente não pode agir, que a gente possa direcionar um pensamento, uma prece, uma oração. A gente não pode pôr a mão em todas as coisas, a gente não pode resolver os problemas de todas as pessoas. Mas a gente pode fazer uma prece, a gente pode direcionar o nosso pensamento, a gente pode direcionar energias para a solução das coisas. Né? Vou convidar todos então a fazermos um Pai Nosso para esse pessoal que está em dificuldade. Pode ser? Podemos? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Nós agradecemos ao William, que Jesus possa, William, estar sempre ao seu lado, te dando força, coragem, te motivando, para que você continue esse trabalho de divulgação da doutrina, muito importante. Na fala do William, me chamou muito a atenção Kardec, esse ser de luz, que nós não conseguimos mensurar o trabalho que foi desenvolvido por ele, e hoje temos em nossas mãos, gratuitamente, a doutrina espírita, né, para que possamos estudar, aprender e vivenciar o Evangelho de Cristo. E vamos dar uma reforçadinha aqui em nossos recadinhos. Lembrando, como foi dito a nós, temos a promoção das massas. Aqueles que tiverem interesse em adquirir os ingressos, os convites, é só procurar o pessoal aí da diretoria, a Lei, o Castelo, eu não lembro o nome de todos, me perdoem, não vou conseguir falar, né? Mas eles têm os ingressos, os convites a serem colocados. E lembrando, mais uma vez,
da próxima palestra, na próxima quarta-feira, no dia 17/7, Valentim Fernandes, aqui da cidade de Matão, né, com o tema Como Superar o Desânimo. Então, estamos todos convidados. Pedimos para que os nossos passistas possam adentrar a sala de paz. E aqueles que sentirem no coração a vontade